Paz, povo de Deus, estamos aqui para o nosso terceiro podcast e temos hoje a honra e o prazer de receber a nossa pastora Tânia. Seja muito bem-vinda, pastora. Estou muito ansiosa para começar nossa conversa. Muito bom estar aqui também nessa tarde, né? Nesse tempo precioso para conversarmos um pouco, né? Sobre ser mulher virtuosa com a Noemi, nesse projeto desbravador, e é muito bom contribuir nesse tempo. Glória a Deus, fico muito feliz que aceitou o nosso convite. Pastora, para a gente começar, como é que foi a infância da pastora? A minha infância, meu pai fala que dá para saber como foi a minha infância pelos meus joelhos, são todos marcados. Então eu sempre fui uma criança extremamente agitada, comunicativa, que gostava de interação com outras crianças. E de fato foi uma infância bem divertida. Quando eu penso na minha infância, eu penso que aquelas brincadeiras de rua, de morar numa cidade pequena. Então, assim, eu lembro de uma infância onde eu me sentia muito livre para ser criança, de fato. Tempo bom, né? Muito tempo maravilhoso. Que hoje em dia a tecnologia está tomando conta, né? Infelizmente. É verdade, é verdade. Infelizmente, se não vigiarmos, a gente perde nossos filhos, né? Sim. Mas, glória a Deus. E como é que foi a infância? A vida da pastora em relação, assim, sempre foi de família cristã ou não? Como é que foi a adolescência? Não, a minha família, ela tem um berço católico, né? Tem a base cristã, mas com o berço católico sempre muito envolvido em tudo que tinha a ver com a igreja católica. Mas o evangelho mesmo, eu o conheci a partir dos 17 anos de idade. Já era uma jovem, né? Uma jovem. E eu aceitei a Jesus, eu já tinha 19 anos de idade. Então foi um percurso bem longo. Mas sempre assim, o meu pai e a minha mãe, eles tinham princípios bem firmes, entende? Tanto que até a questão de usar blusa de alça, na minha casa não podia. Ele era muito forte nessa questão assim de namoro. Então assim, não era uma família bastante com princípios cristãos bem consolidados, né? Devido ao envolvimento muito forte com o catolicismo também. Então, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu fiz tudo. Eu já fui líder de jovem dentro da igreja católica. Então, assim, desde pequeno eu tinha um envolvimento e um conhecimento da palavra de Deus. E depois eu aceitei Jesus num período de desilusão amorosa, porque eu tive um relacionamento e não deu certo e tava com muitos problemas assim, emocionais, né? Um sentimento de inferioridade, baixa autoestima. E nessa altura, uma vizinha minha, chamada Maria Emília, ela me chamou para ir à igreja com ela, na altura a igreja evangélica. E lá eu fui tremendamente tocada pelo Espírito Santo. Naquela primeira visita, eu senti uma vontade tremenda de chorar e sentia uma presença diferenciada de tudo que eu já tinha vivido antes dentro da igreja, né? E naquele dia ali eu falei que eu queria conhecer mais a Jesus, né? E eu lembro que na segunda vez que eu fui na igreja, eu falei assim, se o pastor fizer o apelo, eu vou na frente. Eu já fui para a igreja decidida que eu ia ser crente, né? Só que acredito que o pastor não fez o apelo naquele dia, não fez o apelo. Aí eu falei assim, eu vou ter que esperar uma próxima vez. Aí eu fui no outro domingo, né? Foi para esperar o apelo, porque na minha cabeça só tinha como uma forma de ser crente, que é quando o pastor falasse assim, quando você aceitar Jesus, se você quiser aceitar Jesus, vem à frente. E eu fui, eu lembro que eu estava sentado quase no último banco da igreja, uma das maiores igrejas da minha cidade. E eu não lembro do percurso entre eu sair do banco e eu chegar lá na frente. Parece assim que eu estava levitando. Eu tinha tanta convicção, o Espírito Santo de Deus já tinha falado tanto comigo e já tinha feito uma obra tão grande durante a semana que eu só queria aceitar Jesus, né? Eu não sabia nem quem era o pastor, eu não queria, qualquer um que me fizesse papel naquela semana teria aceitado Jesus.
Por isso que eu sou muito assim, sempre lembro lá na nossa igreja, eu faço um apelo, porque às vezes as pessoas elas vão para a igreja, mas eu tenho muita convicção que durante a semana o Senhor já falou com elas alguma coisa, já comunicou, já está trabalhando, né? E ali o culto coletivo é só um ambiente de colheita, né? De colheita daquilo tudo que está acontecendo. Então foi assim a minha história de conversão. E a partir dali nunca mais. Nunca mais me desviei, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor, me envolvi completamente. Eu lembro que eu entrei na sala dos novos decididos, já queria batizar. Uau. E depois já comecei a participar do grupo de evangelismo da minha igreja, né? Que na altura é a primeira igreja batista da minha cidade, Imperatriz. Então nunca mais parei. Nunca mais parei de servir, nunca mais parei de aprender, nunca mais parei de crescer no Evangelho, na Palavra de Deus. Graças a Deus. Até que se tornou pastora. Até que me tornei pastora. E como é que foi esse processo? Por exemplo, para ser pastora, como que conheceu o pastor? Como é que foi? Né? Conte todos os detalhes. Essas histórias são bem interessantes. São percursos completamente diferentes. Na minha igreja, né? Depois eu fui para o Ministério Nova Aliança, é um ministério novo na nossa cidade, e a gente praticamente teve na implantação desse ministério, não é isso? E aí o que aconteceu? Ali bem no início, nós trabalhamos e trabalhamos até hoje com células, que são pequenos grupos. Sim. E eu comecei a liderar a célula de jovens, né, da rede de jovens. E fui cuidando de vários grupos de moças, e o meu pastor conversou comigo sobre esse encargo que existia em mim, né, de aconselhar, de cuidar de pessoas, do apacentamento. E nós passamos um período orando e eu senti uma confirmação no meu coração, mas naquela altura foi uma consagração para um objetivo específico, que foi para cuidar da Aliança Jovem, do nosso grupo de jovens, que naquela altura já era com mais de 300 jovens. Uau. Né? Então eu recebi essa consagração, eu ainda era solteira, né? Eu tinha 24 anos de idade quando eu fui consagrada pastora de jovens na minha igreja. E foi um verdadeiro divisor de águas. Eu continuei trabalhando por muitos anos, mesmo sendo pastora, como professora, porque eu sou formada na área de educação, né? E chegou uma altura que o meu pastor principal, isso já depois de uns 4, 5 anos que eu fazia esses dois trabalhos, né? Ele falou, não, hoje você já tem muita coisa para desenvolver aqui na igreja, já está ficando cansativo, a gente gostaria que você viesse para o Ministério Integral. E foi uma das decisões mais fortes que eu tive que tomar na minha vida, né? Porque foi um divisor de águas muito grande. Porque como professora eu já estava já tinha uma estabilidade financeira, já estava até sendo chamada para trabalhar também em instituições que do federal, que para quem é professor traz uma estabilidade muito maior. E no Ministério Pastoral praticamente eu ia ser uma voluntária, né? Então ia ganhar algumas coisas, tinha uma remuneração, uma oferta, mas praticamente em relação à carreira que eu já estava trilhando, mas muito convicta do chamado que o Senhor tinha para mim. E eu decidi realmente ir para o Ministério Integral. E o ministério nosso, de uma forma geral, foi crescendo, até que chegou uma altura que nós fomos desafiados a liderar uma equipe que iria para a África, né? Uau. Que iria para a África, Moçambique, especificamente falando. E o meu pastor sabia das palavras que eu tinha da parte de Deus e perguntou se eu queria estar ali à frente dessa equipe, liderando um projeto de implantação de igreja na África. E eu fiquei assim muito impactada na hora, mas orei, senti muita confirmação de Deus. E a princípio era para irmos passar 9 meses na África. 9 meses, que era essa equipe, que era uma equipe com 6 missionários, iriam só para implantar e depois voltaria e um pastor assumiria a igreja da África. E isso foi em 2011.
2011, né? Que agora já faz um tempinho. Já faz tempo. E aí nós fomos, em junho de 2011, nós fomos para a África. E uma dessas pessoas que estavam nessa equipe é o que atualmente é o meu marido, que é o pastor Reinaldo. Ele estava na equipe. Ele foi um dos chamados também para participar da equipe. Nós passamos 9 meses ali, e depois de 9 meses, alguns poderiam decidir se ia permanecer ou não, né? E aí eu decidi que ia permanecer e ele estava em dúvida. Aí ele foi para o Brasil. Nessa altura do projeto de 9 meses, nós éramos grandes amigos, somente amigos, né? E quando ele foi para o Brasil, eu senti muita falta, né, dele. Eu senti muita falta, eu falei, porque a gente tinha passado 9 meses naquele projeto, aquela equipe intensa ali, e eu falei, meu Deus, estou sentindo um sentimento diferente. E quando ele chegou no Brasil, foi a mesma coisa. Ele me ligou e falou, eu estou tão confuso, eu estou sentindo uns sentimentos assim, completamente diferentes, assim, que eu poderia pensar. Eu pensei que eu ia voltar, ia amar estar aqui no Brasil, mas eu olho para todo lado, já não me vejo mais aqui. E aí ele falou assim, ó, e em relação a ti também, né, tá tudo sendo muito diferente, né, e eu queria saber se queria orar comigo por 21 dias. Eu falei, tá bom, vamos orar. Vamos orar esses 21 dias. Eu estou fazendo um resumo do resumo aqui, né? Sim. E aí nós oramos, conversamos com os nossos pastores, eles sentiram paz, e teve várias confirmações de Deus, né? Eu na África e ele no Brasil. E aí quando ele me ligou de novo, ele falou, olha, Deus confirmou comigo, e eu queria saber contigo se tu quer casar comigo, porque a minha história é muito diferente. Porque a gente já se conhece, nós passamos 9 meses praticamente trabalhando junto todos os dias. E eu não quero mais, vamos dizer, ele falou assim, eu não tenho mais tempo para perder nessa área. E eu não quero ir aí para a África para a gente namorar, eu quero saber que quer casar. Então você vem para o Brasil, a gente casa e depois a gente volta juntos. Eu falei, meu Deus do céu. Foi muito forte assim, o marido dele sempre foi muito decidido, né? E eu fiquei assim, tá bom, vou morar mais um pouquinho, né? Mas lá dentro de mim eu tava morrendo de saudade dele. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu acho que é isso mesmo, será que eu tô confusa com essas saudades? Mas, como eu disse, esse período que a gente passou juntos, no projeto da África, a gente trabalhava todos os dias juntos, né? E estava sempre junto, então eu conheci num processo muito rápido. Eu não aconselho ninguém casar sem namorar, mas a gente já tinha esse relacionamento desse período que nós passamos juntos sem estar namorando, mas se conhecer, já nos conhecíamos. E aí a saudade apertou, eu voltei, eu falei, então tá bom. E eu voltei quando eu cheguei no Brasil dia 1º de junho, e quando foi dia 3 de julho eu estava casando. Uau. Dia 3 de julho eu estava casando. E foi assim que nós casamos. E voltamos já como pastores do Projeto África e liderando o Projeto África. E vivemos na África 4 anos. Glória a Deus. 4 anos. Tá vendo quando Deus quer agir? Né? É uma história realmente muito... Porque a pastora, né, tinha ali uma carreira, né, na área da educação. Sim. Então, abriu mão por amor a Cristo, porque para fazer a obra. E Deus já tinha preparado ali. Já ia vir a África e depois a pastora já ia conhecer o amor da vida. E tudo ia acontecer muito rápido, porque é um período de 9 meses. Por mais falar, foi rápido, mas, por exemplo, foi todos os dias convivendo com a pessoa. Sim, né? sim. Então é algo muito de Deus. Foi algo muito intenso. Glória a Deus, nosso pastor é uma bênção, nota mil. Pastora, eu sei que a pastora tem vários testemunhos, mas tem algum testemunho específico que a pastora gostaria de compartilhar e que alguém lá de casa que possa assistir está passando por esse momento, por esse período, e que a pastora acha que esse testemunho possa edificar? Sim. A pastora pode compartilhar. Já realmente tenho vários testemunhos, muitos testemunhos, né, desses anos todos com Jesus. São milagres em cima de milagres. Mas eu sei que um dos testemunhos que foi um divisor de água, além do meu casamento, que eu acho que foi um grande milagre, a forma como tudo aconteceu, mas que foi um divisor de águas na minha vida, foi da minha filha, da Giovana. Foi da Giovana. Porque
Quando eu fui para a África, a gente, devido à situação do local que nós estávamos, muito precária, questão do hospital e tudo, a gente não engravidou, evitou engravidar. E aí depois o Senhor nos chamou para Portugal, que é uma outra história linda também. E em Portugal nós decidimos que iríamos engravidar. Nos 2 primeiros anos, como era o projeto de implantação também, eu falei, não, vou esperar um pouco. E aí depois falei, vou começar, né, a empertada de engravidar. E aí na minha cabeça era assim, olha, vai ser tudo muito rápido, como todo mundo, né? A gente faz o que tem que fazer, e engravida e a criança nasce, né? Sim. Sim. Só que passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3 anos, passaram 4 anos e nada de engravidar. E aquilo foi, de uma certa forma, entristecendo o meu coração, né? Porque era um sonho do meu coração, assim, ser mãe, né? Eu tenho o meu enteado, Lucas, que foi o meu primeiro filho do coração, mas eu queria ter a experiência, né, de gerar. Então, quando nós chegamos em Portugal, em 2014, uma mulher muito de Deus orou por nós e falou que em 5 anos o Senhor iria nos dar um presente. Eu pensei um carro, uma casa, né? Eu sempre pensei uma casa na Europa, por que não, né? Pensei em várias coisas, né? E eu, vamos dizer que esqueci aquela palavra. E aí quando estava em 2014, isso foi em 2014 essa palavra. Em 2019, já com 5 anos tentando engravidar, eu realmente fiquei muito triste, assim, né? Mas um dia eu orei e falei ao Senhor assim, Senhor, eu nasci sem filho e sem filho eu posso morrer. Eu te entrego esse sonho, mas eu não posso morrer sem ti, porque eu estava sentindo que aquela espera ela estava minando dentro de mim a minha fé, a minha alegria, a minha força em Deus. Era como se o fato da promessa ou da palavra ou do meu desejo não acontecer estava minando o meu relacionamento com Cristo. E um dia eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu já passei o Senhor já fez tão grandes coisas na minha vida e eu posso ser mãe, mas se o Senhor não quiser me dar eu gerar, eu não vou passar por cima da tua soberania, eu te entrego esse sonho. E eu lembro que foi um dia que eu já falo assim, porque eu tô curada, mas foi um dia que eu chorei muito, coisa de 1 dia, 2 dias chorando, falando, eu entrego, eu não quero viver mais debaixo dessa expectativa, nem dessa dor. De todos os meses, quando veio a menstruação, eu ficava profundamente triste naquela altura. Sim. E aí, depois dessa oração, nós fomos passar de férias para o Brasil, passamos 3 meses lá. Quando nós voltamos, nós fomos para o Brasil em julho, passamos julho, agosto e setembro. Quando nós voltamos, em outubro, eu comecei deu uma dor muito forte no meu estômago. Quando eu cheguei no hospital, descobri o quê? Tava grávida. Tava grávida, sem nenhum procedimento assim natural, nada. Artificial. Eu engravidei, eu falei, meu Deus. E aí eu tive a gravidez, graças a Deus, uma gravidez muito linda, tranquila. E quando foi em 2019, a Giovana nasceu. Mas o que é mais lindo são os detalhes de Deus, né? Porque quando estava perto de nós decidirmos qual o nome dela, quando ela ia nascer, qual seria o nome dela, o Lucas falou, coloca a Giovana. Aí eu falei, olha, é um bom nome, eu gostei. Aí nós fomos ver o significado, significava presente de Deus. Ai, que linda, tá. Quando o Lucas falou isso, eu fui lá no meus caderninhos de promessas, que eu tenho um lugar que eu anoto todas as promessas. Parece que me veio um insight, um estralo, uma revelação. Eu lembrei da palavra que eu tinha recebido há 5 anos atrás, em 2014, que depois de 5 anos Deus iria nos dar um presente aqui nessa terra. Ai, glória. Então a Giovana realmente, testificou no meu coração, ela é um presente de Deus. E para testificar mais ainda, ela nasceu no dia do meu aniversário. Nós somos do mesmo dia 6 de agosto. É um presente mesmo. E eu nasci 1h da manhã. Não, ela nasceu. Eu nasci 1h30 da manhã e ela nasceu 1h da manhã. Quase que a gente nasceu na mesma hora. Então, assim, Deus é muito detalhista e muito maravilhoso.
Que lindo. É um grande testemunho. E já tinha dito presente de Deus daqui 5 anos, né? Isso. Só que a gente não entende, né? A gente acha que, por exemplo, a pastora falou que poderia ser um carro, poderia ser uma casa. Sim. Mas nunca imaginou que poderia ser um filho, né? Porque às vezes a gente pensa, mas a gente não pensa, tipo, tão avançado, né? A gente fala, Senhor, podia ser, né? Porque na Europa a gente, né, glória. Mas, glória a Deus. E teve um presente realmente, depois de 5 anos teve um presente. E esse processo de espera é um processo muito dolorido, né? E depois que entregou, Deus agiu. Então, isso mostra que não é nunca no nosso tempo, é no tempo dele. Então, às vezes, ele queria tratar aquele momento, porque como a pastora vive e vê diariamente milagres, então imagino que também, né, na minha vida vai acontecer também, né? Eu oro, né, eu vou ali, eu acompanho, eu vejo Deus agindo. Então, eu imagino que para a pastora, eu acho que poderia ser ainda mais pesado, por ver, por aconselhar, por acompanhar, e chegar aquele momento e não acontecer. Mas o que aconteceu foi no tempo de Deus, recebeu o presente e o nome testificou. Um presente de aniversário, né? Olha, com meia hora de diferença, senão já ia ser que um presente muito maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito feliz. Glória a Deus, mano, minha linda, maravilhosa. Não, olha, Deus ele é muito detalhista na minha vida por questão de datas. Porque, como eu falei, eu tive que casar em 30 dias porque o nosso visto vencia. E a gente tinha que voltar para a África, né? Antes do visto vencer. E uma das coisas que eu cheguei lá, eu falei, Senhor, eu casei com 30 anos. E eu falei, e virgem, casei virgem, assim, para a glória de Deus, não pela minha força, mas o Senhor me capacitou. Corria muito de toda tentação, de todo pecado, não pela força da minha carne, mas pela força do Senhor. Então eu pensava sempre assim, no dia que eu casar vai ser uma festança, porque eu tenho que comemorar essa vitória que eu consegui, né? E aí, quando eu cheguei, não tinha como ser uma festança. E foi uma festa linda, mas não tinha como ser tudo muito planejado como eu pensei, porque era 30 dias que a gente tinha. Eu tinha que programar para voltar. Sim. E aí mas o nosso casamento foi muito lindo, assim, os irmãos abençoaram, muita gente organizou, ajudou, a igreja linda, e eu ganhei tudo, foi maravilhoso. Só que eu ficava assim lá no meu coração, eu falei, ô Senhor, eu orei tanto para casar, e aí pronto, foi tudo tão rápido, né? Mas fiquei grata, né? Porque a gente sempre é grata. Sim. Aí o que aconteceu? Eu casei no dia 3 de julho. 3 de julho. Casei no dia 3 de julho. E aí, quando eu fui embora, passou uma semana, minha mãe disse que meu pai tinha começado a passar mal. Ele, do nada, começou a passar muito mal, e a sangrar, e a vomitar muito. E aí eu falei assim, mãe, eu ainda tava... passei uma semana de lua de mel em Maceió. Eu falei, mãe, se ela quiser eu volto. Ela falou, não se preocupa não, vai dar tudo certo, pode prosseguir. Aí quando eu cheguei na África, ele se internou, porque de lá de Maceió nós já fomos embora, porque a gente não tinha tempo para ficar aqui. Ele se internou, e depois que ele se internou, ele foi só piorando no hospital. E aí quando foi um mês depois que eu casei, meu pai faleceu. Então a última vez que eu vi meu pai foi no dia do meu casamento, porque do meu casamento eu já viajei para Maceió, de Maceió eu já viajei para a África. Então foi a última vez que eu vi meu pai. E ali, quando meu pai faleceu, foi uma mistura de alegria e tristeza. Alegria, porque se eu tivesse casado uma semana depois, ele já não ia mais entrar, porque ele já não tinha mais condições. E de tristeza pela perca. Mas assim, eu senti Deus me presenteando com o privilégio de o sacerdócio do meu pai passar para o sacerdócio do meu marido. E se fosse no meu tempo, no meu jeito, tudo planejadinho como eu queria, talvez 6 meses depois, para eu ter a festa que eu queria, talvez eu não teria meu pai na festa, né? Ou possivelmente nem aconteceria a festa, porque eu não ia casar de luto, né? Sim. Então assim, e naquele dia meu pai estava tão feliz, ele entrou comigo no casamento, e ele entrou assim, ó. Não. Eu falei assim, pai, baixa a mão. Ele, menina, larga de ser besta. As pessoas estão olhando para nós, vamos sorrir.
Então, Ficou ele chama, lindo, ficou um momento marcado. muito lindo. Sim. E foi ali a minha despedida dele. Então Deus é muito detalhista com datas. Eu amo datas, né? Porque o Senhor sempre me mostrou que Ele está no controle de todas as datas. Quando a gente deixa a nossa vida estar no controle dele. Glória a Deus. E teve um momento lindo, né? Porque Deus sabia que se desse muito tempo não ia acontecer do Isso. pai. E o pai, ele com certeza vale muito mais que a festa. Ele tá ali presente, Sim. o amor, a alegria. Então, que bênção. Que bênção. Ele pôde estar presente. Pôde estar presente. Não foi aquela festa, mas foi uma festa linda. Sim. E que o pai estava presente. E depois ficou marcado na memória, porque imagina depois, por exemplo, se tivesse ficado, depois ia ver no hospital, então às vezes depois ia ficar marcado outras coisas na nossa mente. Mas não, ficou específico, aquele momento lindo e mágico. E depois foi. Mas quando lembra que ele se foi, mas lembra que ele foi, esteve numa data especial, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom. Glória a Deus. E nesse período, assim, pastoral, o que a pastora acha, assim, mais difícil em ser uma pastora? O que eu acho mais difícil de ser uma pastora... essa pergunta é difícil. Olha, eu sou muito convicta do chamado que eu tenho em Deus. Entende? Tenho muita convicção que poderia ter escolhido ser qualquer coisa que eu quisesse ter sido. Como seguir na área profissional, como seguir na área terapêutica, mas o Senhor me escolheu para ser pastora. Então, assim, o maior desafio, eu acho que é o diabo mesmo, que é o que eu luto contra ele todos os dias. De diversas formas. Acho que é ele mesmo, porque a Bíblia nos fala que a nossa missão, não como pastores, mas como cristãos, é desfazer as obras do inferno. Então, nós temos muita convicção todos os dias que quando eu me levanto, que eu nasci para isso, para desfazer as obras do inferno. Então, meu único inimigo é Satanás. Todos os outros são... E ele é pequeno na medida do Deus que eu conheço. Mas todos os outros são releváveis e fazem parte de você estar vivo e você estar exercendo o seu chamado, né? Se Cristo teve as suas aflições, nós teremos as nossas também. Como pastor, como psicólogo, como empresário, como lixeiro. Cada um dos ofícios tem os seus desafios. O meu ofício, ele é um ofício espiritual. Tem desafios espirituais. Mas que o maior inimigo é o diabo. É o maior desafio. As outras coisas são consequências. Glória a Deus. Agora a pergunta que não quer calar. Sim. E que todos fazem. Como saber qual é o meu chamado? É fácil, biblicamente é fácil. Primeiro, o nosso primeiro chamado é para adoração, para sermos filhos de Deus, né? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é na filiação em Cristo Jesus. Então, o principal chamado é para intimidade, é para conhecer Jesus. É para amar, para adorar, entende? E dentro desse chamado da adoração, da intimidade, eu vou conhecer todas as facetas do que Cristo quer para a minha vida hoje. Eu não preciso saber o que Deus quer para a minha vida daqui a um ano, eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida hoje. Entende? Quando eu aceitei Jesus, eu falei que entrei na sala do ministério de batismo, né, para me batizar. Mas naquela mesma altura existia o grupo de evangelismo na minha igreja. E eu fiquei apaixonada por evangelismo. Eu pensava que eu ia ser evangelista sempre. Todos os dias a gente saía, todos os horários que eu tinha. Eu não queria nada assim muito focado com dentro da igreja. Todas as programações que eram fora eu era apaixonada. Então eu me chamava para aquele tempo. Né? Depois Deus me inclinou para a área do ensino. Eu fui ser diretora da escola bíblica dominical. Então eu passei muito tempo ensinando. Né? E depois o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Então a gente fica muito focado no que o Senhor quer para a gente para sempre. Mas se eu tenho um primeiro chamado exercido, que é o primeiro chamado para a adoração e para a intimidade, Ele vai me falar o que eu preciso saber hoje.
E o que eu vou fazer hoje para ele, necessariamente não é o que eu vou fazer para sempre. Mas com certeza o que eu vou fazer hoje para ele é um patamar, é um alicerce para me preparar para o que eu vou fazer amanhã. Entende? Então e nossa igreja é uma igreja que prega um ministério integral. Nós somos chamados, se você é um professor, você é chamado para adorar ao Senhor dentro da escola que você dá aula. Se você é um comerciante, dentro do seu comércio. Se você é da comunicação, nas redes sociais. Mas tudo vai convergir para quê? Eu amo a Deus para ter forças e Ele me capacita para amar pessoas. Agora, as formas que eu vou fazer isso são diferenciadas. E depende muito de cada estação que eu estou vivendo. Entende? Por exemplo, é possível que Deus possa chamar uma dona de casa para discipular, amar e cuidar da sua família. Isso é um chamado, né? Para aquele tempo, talvez, da vida dela. E depois o Senhor vai falar, não, agora vai fazer outra coisa. Então, se eu estou adorando, se eu estou amando, se eu estou buscando Jesus, Ele vai me falar o que eu tenho que fazer hoje. Então, meu primeiro chamado é para Ele. Glória a Deus, né? Tá explicado para quem tem essa dúvida. Tá explicado. Eu fiz aqui uma listinha, né? Porque, ai, meu Deus, ainda temos listas. Do encontro. Meu Deus. Que inclusive vai ter na próxima semana. Pois é, próxima semana, quem quiser, vamos ir. Encontrei. Como posso saber se Deus está falando comigo? Uau! Essa aí é um curso nosso, chamado Curso de Crescimento Cristão. CCC. Mas a primeira coisa base no chamado para adoração, eu vou descobrindo, eu vou ter intimidade com a voz de Deus. É igual quando você tem uma criança, você tem um filho. Ninguém entende o que aquela criança quer quando é bebê. Só amor. Mas você, por ter intimidade com aquela criança, você sabe quando ele está com vontade de fazer alguma necessidade, você sabe quando ele está com dor de dente, você sabe quando está com dor de cabeça. Para as outras pessoas, o choro dele é tudo igual, mas você sabe o que significa cada choro, por causa da intimidade. E a intimidade, ela é... Pastora, como eu posso ser íntima de Cristo? Orando, jejuando, congregando, lendo a Bíblia. É simples. É se relacionando com Ele. A outra coisa a voz mais confiável de Deus é a sua palavra. Entende? Sim. As pessoas, elas querem às vezes descobrir de coisas e quer que o Espírito Santo de Deus revele para ela coisas que o Senhor já falou na Bíblia. Entende? Então, se eu busco a palavra de Deus, eu tenho 90% do que o Senhor quer para a minha vida. As outras 10% são coisas que vêm pelo Espírito, mas os princípios também já estão na palavra. Então, se um cristão ele souber só a Bíblia, ele já consegue ouvir Deus em quase tudo que ele precisa. Entende? Então, a primeira é se relacionando com a pessoa do Espírito Santo, e a segunda é buscando a voz mais confiável, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: se alguém chegar para você, até mesmo se for um anjo, ele disser qualquer coisa que tiver contra a palavra, seja ele anátema, ou seja ele ignorado. Porque ele não é um anjo que vem da parte de Deus. Porque toda a palavra de Deus que vem a nós, através do Espírito Santo de Deus, através de uma revelação, através de um sonho, tem que estar em concordância com o centro da palavra dele principal, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia e ore mais. Glória a Deus. Então já temos essa questão também. Agora, como saber se estou enfrentando uma batalha espiritual? Quais são as dicas assim para a gente ficar ligado, saber se eu estou enfrentando uma batalha espiritual? Quais são as dicas? O que acontece? Para a gente já ficar ligado nesse momento. Um dos sinais de uma batalha espiritual, eu creio que o primeiro sinal é que você tem que estar resistindo a algo, né? Uma batalha, se você está do lado do inimigo, ele não vai batalhar contra você. Então a Bíblia diz que nós somos entregues todo dia como cordeiros ao matador. Então, para aquele que está vivendo em Cristo e está todo dia lutando contra o pecado, todo dia ele está em batalha espiritual.
né? A Bíblia diz que o plano de Satanás para nós é matar, roubar e destruir. Então, todo dia quando a gente acorda, esse é o plano dele. E se nós tivermos discernimento espiritual, a gente vai entender que todos os dias a gente está lutando para ficar vivo, para não ser roubado nos nossos sonhos e projetos de Deus, para não sermos destruídos. Então, nós vivemos, sim, constantes batalhas espirituais. É lógico que existem tempos em que essas batalhas elas são mais profundas, mas a maioria das vezes das batalhas mais profundas são aquelas batalhas em que eu estou lutando para buscar mais e ser mais santo. Aí eu vou lutar contra a minha própria carne, eu vou lutar contra o inferno, mas sempre lembrando que Deus é maior. Então, muito ensinado a batalha espiritual. Se eu estou em Cristo, eu já estou em batalha espiritual. Né? Eu já estou em guerra. Eu já tenho um inimigo, né? Eu já sou um alvo, né? Mas se eu estou em Cristo, também me diz que eu sou mais do que vencedor. E pastora, em relação quando falam assim de Deus, quando é de Deus traz paz. E quando a pessoa fala que quer ter aquela paz, mas ela não só tá vendo que está tendo confusão, mas e quando saber que é mesmo de Deus? E, por exemplo, se o inimigo for lá e tentar atrapalhar a mente dela e para não trazer a paz, e ela acaba perdendo alguma coisa por causa disso. Entendi. Assim, paz, poder e provisão, né? São 3 sinais da presença de Deus em algo. Não que não exista luta, porque a luta é diferente da paz. É possível em Cristo ter paz em meio à guerra, ok? Não significa que quando Deus tem algo para a nossa vida, não significa que não vai ter desafios. Vai ter uma sensação interna que é fruto dessa intimidade, de que o Senhor está comigo naquilo, e aquilo me traz um sentimento interno de paz, mesmo que ao meu redor haja contrariedades e haja adversidades. Mas lá no meu coração há uma convicção pela palavra de Deus, ou seja, eu não estou fazendo nada que vá contra a palavra de Deus, e pelo Espírito, entende? É um sentimento que chama de contrição, ou seja, eu sinto, não, olha, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está dando certo, mas lá dentro do meu fundo, no fundo do meu coração, quando eu vou orar, eu sinto que isso é de Deus. Da mesma forma que pode acontecer ao contrário, que é a restrição no Espírito. Como é que acontece a restrição no Espírito? É quando tudo é favorável, quando tudo é para eu aceitar aquela proposta, quando tudo é vantajoso, mas lá no meu espírito eu não sinto paz. Quando eu for orar, eu não me vejo, é como se há um incômodo, há uma tristeza, mesmo que seja vantajoso. Aí é o Espírito me restringindo, ele falando assim, não avança. A Bíblia diz que a paz de Cristo é um árbitro no nosso coração. O que significa o árbitro? Ele sinaliza o que é certo e o que é errado. Então, quando nós estamos conectados e sensíveis ao Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa capacidade de discernir. Às vezes, ao redor, externamente, não está dando certo, mas lá dentro eu tenho uma convicção. Ou às vezes ao redor está dando tudo certo, está tudo vantajoso, mas lá no meu espírito eu sinto, não é para alcançar isso. Né? Então, uau. Intimidade é a palavra, né? Bem explicativa. Uau, glória a Deus. Estou sendo muito edificada também. Glória. Estou tirando todas as dúvidas que com certeza todas as pessoas gostariam de fazer essas perguntas. O que muitos dizem, né? Podemos tatuar o nosso corpo. Porque muitas pessoas falam, mas na Bíblia fala que na perna estava escrito Rei dos Reis. E em questão da tatuagem, o que a pastora pensa a respeito? Assim, tem coisas que a Bíblia é clara, mas eu não posso dizer que a Bíblia é clara sobre esse tema. Agora, uma coisa eu sinto, não só sobre a tatuagem, eu particularmente não tatuaria meu corpo, ok? Até por questão estética, eu acho feio, né?
Mas a tatuagem, muitas vezes, ela é expressa como um ato de rebeldia. Quando você toma essa decisão em um momento que você não está bem espiritualmente, ela é uma expressão do seu interior. Entende? Outra coisa, se os seus pais não concordam, já é contra. Entende? Porque é um nível de autoridade. Se uma mulher, por exemplo, o marido não concorda, já é contra. Entende? Então, assim, há princípios espirituais que podem fazer com que realmente seja algo que vai edificar a vida de alguém, ou que é... Agora a Bíblia fala que se você fizer qualquer coisa que possa trazer algum nível de escândalo, que não faça, né? Então, às vezes, eu sinto que a tatuagem ela vem mais para trazer uma, vamos dizer assim, uma desvantagem no mundo espiritual do que uma vantagem, assim, um acréscimo em si na vida espiritual daquela pessoa. Entendeu? Eu não sei se eu fui clara. Sim, né? É uma forma de expressar. Por exemplo, eu tô mal, eu vou lá e tatuo. Isso. Isso já é uma... Sim, é um sentimento, né? Isso. De expressar para fora o que a pessoa está sentindo. Mas, por exemplo, se a pessoa for evangélica e fala assim, eu quero tatuar os salmos. E como que seria essa questão? Por exemplo, a pessoa já é crente, fala, não, mas eu quero tatuar aqui os salmos em hebraico ainda. Em hebraico ainda. Pronto, é como eu falei. A tatuagem, ela foi muito falada, poucas vezes falada por Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem nenhuma repreensão bíblica, entende? Então eu não posso botar um pecado onde a Bíblia diz que não é pecado, né? Ok? Mas no Velho Testamento, sim. Agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem nenhum conceito claro sobre tatuagem. Entenderam, né? O que acontece? A tatuagem, por exemplo, quando a gente está passando um momento ruim, ela tatuada, ela vai expressar o que você está sentindo naquele momento, então acaba não sendo uma coisa boa. Agora, se você estiver tudo bem, tudo tranquilo, não tem nada que restrinja de fazer, amém? Mas vigia o que você vai fazer. Glória a Deus. Vigia o que, aonde, porque tem gente que faz tatuagem no umbigo, eu vou mostrar a tatuagem, aí mostra o umbigo. Aí já vai puxar um pecado, já mostra realmente que a pessoa não está bem espiritualmente. Mas quando você vê realmente, por exemplo, vários desses jovens que eram gospels, por isso que tem essa questão também, assim, que ela é muita expressão da alma, sabe? Que muitas vezes, a primeira coisa que faz quando se rebela, quando se desvia, é uma tatuagem. Eu falo, meu Deus, o que tem a ver? Né? Parece que é uma forma de manifestar uma rebeldia, não sei o que, né? Agora eu posso. Agora eu posso, tipo assim. Agora eu posso, eu vou fazer isso. Você vê alguns famosos mesmo que eram cristãos, estão achando de ser cristão, tá tudo tatuado. Então, pronto. É difícil não ser uma expressão de rebeldia. Principalmente quando a pessoa já foi cristã. Sim, aí ela pega e faz mesmo. Amém. Muito obrigada por essa resposta. Glória a Deus. Agora, essa questão, ela é... Se somos perdoados em vida, por que passaremos pelo juízo? O juízo final, que fala em Apocalipse, não é isso? Sim. Ele, na verdade, esse não é um consenso, né? Que todos vamos passar pelo juízo, sim. Mas pela tribulação, não é um consenso. Tem os pré-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas, tem os que falam que nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação, né? Então, tem as pessoas que acham que o cristão vai passar pela tribulação, tem os que acham que nós vamos ser arrebatados depois, tem os que acham que nós vamos ser arrebatados durante, né? Agora, eu acho que a pergunta tem a ver, depois da tribulação, sobre o julgamento final. Sim. Não é isso? O julgamento final é onde há uma separação, né, entre aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus e aqueles que não aceitaram a mensagem da cruz. Então, ali já não é um momento de julgamento, é um momento quase de o julgamento ele é feito antes, né? Ali já é um momento já de encaminhamento das sentenças, né? Onde a Bíblia diz, vinde a mim, maldito do meu pai, apartai-vos de mim, né? Ou vinde a mim, bendito do meu pai, apartai-vos de mim, maldito do meu pai. Então, assim, já não é um momento ali de julgamento, assim, é um momento de declarar a sentença daquilo que foi as nossas decisões em vida, né?
Então, se você for um arrependido, se você foi arrependido, você não vai ser lá em cima que o Senhor já... Não, ali vai ser você vai receber o veredito, né? Sim. Daquilo que você já viveu na terra. Uau, forte. Vai ser o veredito, né? Forte, porque a gente passa, tudo que a gente planta, a gente colhe, já colhe em vida mesmo. Sim. Aí, imagina depois, ainda vai ser julgado lá em cima. Não. Agora é o final, é o último julgamento, né? Porque dependendo do que você fez, desse céu. Sim. Então, ó, céu. Lembrando que dependendo do que você fez, não é sobre a sua justiça própria, né? Porque quem nos justifica é o sangue de Jesus, não é por obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras mostram que nós somos salvos, né? Nós somos salvos porque nós aceitamos a mensagem da reconciliação em Cristo Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Por que é importante essas duas expressões? Porque tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. E Jesus ele veio para ser o nosso Salvador, o que vai nos livrar do inferno. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o que mostra que nós o aceitamos como nosso Salvador é que nós deixamos Ele ser o nosso Senhor. Ou seja, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas eu não me torno bom para ser salvo. Eu sou salvo, eu sou bom porque eu já experimentei da salvação. E é muito interessante saber disso, porque a Bíblia diz que no julgamento final, né, vai ter muitas surpresas. Porque muitas pessoas podem pensar, o ladrão da cruz vai estar. Ele vai ser conhecido como ladrão até o fim da vida dele, porque foi assim que ele morreu, com essa fama, né? Sim. Mas talvez hajam pessoas que fizeram coisas muito certinhas, mas nunca aceitaram a salvação em Cristo Jesus e não vão ser salvas. Então é sobre, quando a gente fala das consequências das nossas atitudes aqui, não tem a ver na gente ter sido bonzinho demais o tempo todo, da gente ter feito tudo errado. Tem a ver, eu aceitei a salvação em Cristo Jesus. Eu aceitei a mensagem da cruz. Eu aceitei a Cristo na minha vida. Ele é que é o caminho para a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. É muita coisa, não? É muito... Mas eu acho que eu tô sendo clara, né? Sim, sim. Tiago tá ali. Dá pra entender, né, Tiago? Sim. Ai, glória a Deus. Mas uma pessoa que é salvo, só fortalecendo isso. Ela mostra pelo seu caráter que ela é salva. Ela mostra pelo seu caráter. Ela tem boas obras, né? Sim. Mas nem todo mundo que tem caráter vai ser salvo. Sim. Aquele grande dia teremos surpresa. Eu já vi vídeos aleatórios de um teatro, né, mostrando que como se Deus já tivesse voltado e estava fazendo julgamento. Aí entra uma irmã e essa irmã ela vem toda ajeitada assim, tipo saião, tudo mesmo. E ela vem assim achando que ela ia pro lado onde estava indo, atrás de mim. Aí ela começa a falar de todas as obras que ela fez. Aí quando também vem, né, eu lembrei desse momento, fala, não, você fez todas as obras, mas você estava longe de mim. Sim. Você falou sobre mim, mas você não estava em mim. E eu falei, uau, e é muito verdade isso. É muito verdade, porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo, tal, mas o seu coração não está ali intimamente com Ele, não está ali buscando a Ele, né? Porque a gente olha às vezes assim e fala, uau, essa tá cheia, oh glória, tá? Mas às vezes não tá cheia. Sim. Às vezes a pessoa só tá ali mesmo e ela acha também, mas não é. É mesmo no íntimo, no secreto. Verdade. Glória a Deus. Agora tem uma pergunta, né, que eu creio que a maioria também não deve saber, porque quando eu escuto também, eu também vou descobrir agora. O que são ofertas alçadas? Ofertas alçadas são ofertas, vamos dizer, voluntárias, espontâneas. Porque existem os dízimos, que são 10%, então são ofertas que são já designadas, tipo assim, o valor, né? Agora, ofertas alçadas são ofertas espontâneas, onde não tem um valor que já foi predeterminado. É segundo aquilo, lá em Coríntios fala que é segundo aquilo o Senhor determinou no nosso coração. Tá vendo, Tiago?
Não, porque a gente sempre Sim. escuta falar ofertas alçadas, é muito chique, né? Eu vou fazer essa pergunta, vamos descobrir hoje o que é oferta alçadas. Então, glória a Deus. E o que a pastora tem a dizer sobre ser uma mulher virtuosa? Quais são as características de uma mulher virtuosa que a pastora considera? Sim. A Bíblia fala que toda boa virtude ela vem de Deus, né? Então, a virtuosa é uma mulher que é uma mulher de Deus, primeiramente, né? É lógico que existem mulheres virtuosas que, humanamente falando, buscam pelas suas próprias forças serem mulheres que conseguem fazer coisas boas para sua casa, para o seu esposo, para o seu marido. Mas quando essa força ela vem de Deus, você faz isso com muito mais naturalidade, com muito menos peso. Sim. Entende? Então a primeira coisa é uma mulher que busca Deus para ter forças, para ser essa mulher generosa, né? Para ser essa mulher bíblica, né? Porque a Bíblia diz que a mulher, para ser essa mulher, é segundo a palavra de Deus. Então a primeira coisa ela é uma mulher que busca a virtude de Deus na sua vida. E aí vem com isso a sabedoria, vem com isso o amor, vem com isso a generosidade, a bondade, a fidelidade, que são frutos do Espírito, né? Glória a Deus. Pronto, então por hoje, né? Eu agradeço a pastora Tânia por ter dado, né, essa entrevista maravilhosa, uma entrevista assim bombástica. Muito obrigada por ter, né, participado, por ter aceitado. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério maravilhoso. Continue abençoando a família, o presente de Deus, Giovana. Verdade. Né? E todos os ministérios, em todas as áreas. Que Deus continue abençoando a senhora cada dia mais e mais e sempre mais. E foi uma honra, né, conhecer um pouco mais sobre a pastora Tânia, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre seu romance com o pastor. Glória a Deus. Sobre as bênçãos, né, que Deus Sim. tem feito. E glória a Deus, porque eu considero a senhora uma mulher virtuosa, uma psicóloga, uma terapeuta, porque a pastora tem uma virtude mesmo de escutar as pessoas, de fazer a gente se abrir. É um dom mesmo direto dos céus, porque não é todas as pessoas que têm esse dom, têm esse chamado. Eu acho que por isso mesmo que ele designa, né, pastora. Sim. Porque vai saber conversar, vai saber tratar a ferida, vai saber conduzir a ovelha, né? Porque nem sempre é assim. Então eu fico muito feliz, eu sou muito grata por estar participando lá da igreja. Sim. Vou continuar, glória a Deus. E que Deus continue abençoando. Sim, e é um privilégio também participar dos primeiros episódios, né? Desse trabalho e dessa visão, né, pioneira no coração da Noemi, o Tiago que está aqui também gravando, e sei que é só o início, é uma pontinha do iceberg de muitas coisas que o Senhor vai fazer através desse podcast, dessas entrevistas aqui em Portugal, e cada pessoa que é alcançada é uma forma hoje desse tempo, né, de também levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. E a Noemi é essa ovelha graciosa aí, cheia de beleza e graça de Deus. E eu sei que o Senhor vai dar a cada dia mais sabedoria, estratégias, e Jesus. esse programa vai chegar em vários lugares aí. A glória de Deus. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Obrigada, pastora. Obrigada.